Oi, em casa, sem ter o que fazer, doido por uma história para passar o tempo? Pois venha e leia comigo hoje no nosso último vídeo dessa história sensacional, o Apolo e a Ninfa. Você está ansioso para ver como essa história vai se desenrolar? Fica aqui, que depois da vinheta eu volto. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de mais um Leia Comigo. E se você está acompanhando o Leia Comigo desse mês, você sabe que nós estamos lendo o bolso livro O Apolo e a Ninfa, que chegou ao Brasil pela Nova Cultural e faz parte da coleção Júlia, uma história sensacional, história que se passa nas Ilhas Gregas. Você está gostando, então você está ansioso, mas mesmo que você esteja muito ansioso, eu não posso cortar os rituais, eu preciso fazer um pequeno resumo para a gente poder retomar o clima, tá, do último vídeo. E se você não viu os vídeos anteriores, você precisa ir até lá, precisa ver o projeto de leitura, onde eu falo a respeito do enredo, dos personagens, da autora, das motivações, enfim, tudo que você precisa saber para decidir se quer ou não fazer essa leitura comigo, tá? Depois do projeto de leitura, aí você vai ver o vídeo de número 1, onde eu falo sobre os 3 primeiros capítulos, o vídeo de número 2, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, o vídeo de número 3, do capítulo 6, 7 ao capítulo 9. E hoje nós vamos ver nesse vídeo os 3 últimos capítulos, o 10, o 11 e o 12, com desfecho show de bola, surpreendente, que com certeza você vai amar. Tá pronto para começar? Pois vamos ao resumo. Como vocês bem sabem, a personagem principal dessa história é a Camila Driden, que tem uma irmã chamada Kate. Elas duas partiram da Inglaterra para as Ilhas Gregas para encontrar com o Espiro. O Espiro é o noivo da Kate, né? Ele tinha ficado de vir para a Inglaterra para oficializar o casamento com a irmã da Camila. Só que no dia que era para ele chegar, ele desapareceu. E aí, como a Kate está grávida, ela não podia, né, ficar lá sem saber o que tinha acontecido. Ela parte junto com a irmã para a Grécia para procurar o noivo. Chegando lá, elas descobrem que o noivo dela, o Espiro, ele sofreu um acidente de carro e aí ele perdeu a memória, ele não lembra de nada que aconteceu com ele antes do acidente. E para terminar de completar ainda mais, né, os problemas, o irmão do Espiro, o Nick, que é o chefe da família, né, o responsável por tudo lá, ele não aceita o relacionamento do irmão dele com a irmã da Camila. Ele é ditatorial, extremamente, né, machista, tá? E aí a Camila começa uma briga pessoal com o Nick para tentar convencer ele a dar uma chance para os dois jovens apaixonados. Só que no final ela e o Nick acabam se envolvendo, né? Amorosamente, acabam sentindo uma atração um pelo outro. E aí, entre tapas e beijos, né? Entre muita briga, muita confusão, tá? Essa história vai se desenvolvendo de uma forma mágica, de uma forma muito legal. Até que chega ao ponto da Camila e a irmã dela acabarem sendo hóspede numa das residências, né, que o Nick Chandro possui. Ele não leva elas para casa dele, onde está o irmão dele, mas leva elas para ficarem numa casa, né, que eles chamam de a casa da praia, tá? E lá nessa casa, né, a Camila e eles desenvolvem, né, um relacionamento, né, assim como eu falei antes, né, meio entre tapas e beijos. Até que chega um momento que a Ariana, irmã do Nick, irmã do Espiro, né, a futura cunhada da Kate, ela resolve ajudar. E ela pede para Camila prender o irmão dela, né, partir num passeio com o irmão dela, dizendo que está negociando com o irmão dela porque ele pretende oferecer dinheiro para elas saírem da vida do irmão dele, né? E ela tem que fingir que está negociando em nome da irmã e segurar ele o máximo de tempo possível, enquanto a Ariana vai levar a Kate escondida para casa dele para que ela se reencontre com o Espiro. A esperança deles é que assim que os dois apaixonados se vejam, a memória do garoto volte, né?
Enquanto isso, a nossa heroína vai ter que se arriscar numa viagem com um homem porque ela sente uma forte atração, mas com que ela não pode ter um relacionamento de forma nenhuma. Então, vamos agora, sem mais demoras, para o capítulo 10. Se você já vinha assistindo comigo, tenho certeza que deu para reativar, né? E se você não vinha, com certeza você percebeu que só esse resumo não é suficiente. Então, olha o link que eu deixei no card, volta lá e assiste o começo, tá? Faz tudo direitinho. Com certeza você vai amar essa história, tá bom? Capítulo 10. No capítulo 10, né, depois que eles voltam do o evento, né, lá em Marintos, do batismo, né, o afilhado do Nick, no meio do caminho ele muda, né, a rota, tá certo, e resolve parar em uma ilha, né, para poder conversar, tratar do motivo, né, pelo qual a Camila tinha ido com ele, né, que era exatamente a questão da irmã dela, né. E aí ele para, né, com o Calíope, né, a poucos metros, assim, uns 150 metros da praia, né, a onda estava baixa e aí não dava para chegar mais perto com o barco, né, senão o barco podia encalhar, né. E aí ele pergunta a ela, né, ela fica lá olhando, admirada, a praia iluminada pelo sol, e ele pergunta a ela se ela consegue nadar até a praia, se ela consegue nadar até a praia, e ela diz que naturalmente, né? Mesmo assim, ele diz que acha melhor eles irem de bote. E aí ele começa, né, a colocar algumas coisas dentro do bote. Ele pega, né, um guarda-sol, pega uma cesta, né, e outras coisas e vai colocando dentro do bote, toalhas, né, coisas que eles iriam precisar lá na praia. E aí eles descem, né, no bote, percorrem a pequena distância, né? Enquanto eles estão se aproximando da praia, a Camila fica vendo, né, os cardumes de peixe passando bem pertinho do bote, né? E ela fica lá admirada, né? Tanto que quando chega na praia, ela fica até um pouco chateada porque o passeio foi muito rápido, durou muito rápido. E ela não sabe, né? Ela não quer discutir realmente a questão da irmã dela, né? Ela nunca teve pretensão, como você bem acompanhou aqui comigo, de fazer acordos com o Nick. Ela só sabe que tem que distrair ele até o pôr do sol para que a irmã dela possa ter uma chance de se reencontrar, né, com o noivo. E aí quando chega na praia, ele arma lá, né, o guarda-sol, estira, né, as esteiras que ele trouxe, tudo, né? E ele olha para ela e pergunta se ela não acha melhor se refrescar antes de abrir as negociações, né, de começar a discussão. E ela fica toda errada porque, né, ela se lembra que ele gosta de nadar sem roupa, né, lá na Vila Apolo, né, quando ela conheceu ele estava nadando na piscina, sem nada, né, e ela fica preocupada. Mas aí ele começa a tirar o short e ela vê que ele está usando uma sunga por debaixo do short, ela já fica mais tranquila, né. E ele olha para ela, ela lá parada, né, sem ação, olhando para ele, e ele pergunta se ela não vai tirar a canga, não vai tomar banho, né. E aí ela tira e passa por ele correndo e já salta dentro né, do mar e começa a nadar. E em poucos minutos depois ele alcança ela e ele avisa ela para tomar cuidado, porque aquelas águas ali são meio traiçoeiras, tem, né, tem buracos, né? A pessoa pensa que está no raso e de repente já perdeu o pé, né? E ela só pensando, né? Já perdi. No dia que eu conheci você, já perdi o pé, não só o pé, perdi a cabeça também. E aí ela fica lá nadando, boiando, né? Ganhando tempo, se distraindo, deixando o estresse sair pelas ondas do mar, né? Quando de repente ela percebe, né, que ela está muito longe da ilha, ela está muito afastada da ilha. Embora ela se considerasse uma boa nadadora, ela não conhecia bem aquelas águas, né, que aparentemente eram traiçoeiras. E o Nick tinha avisado ela a respeito dos degraus, né, dos buracos, e aí ela começa a ficar preocupada. Mas aí ela começa a dar braçadas lentas, né,
E aí ela percebe a força de uma correnteza que ela não tinha percebido antes, né? E ela quase começa a entrar em pânico. Ela olha de um lado para o outro, procurando ver o Nick, mas ela não encontra ele, né? Só vê a ondulação do mar, né? Tão belo. E aí ela percebe que a corrente muito forte está começando a puxar ela para cada vez mais longe da ilha, né? E por mais que ela dê braçadas e tudo lutando contra a correnteza, ela não tem força suficiente, né? Ela começa a perceber que ela está perdendo as forças. Então ela pensa em pedir socorro, né? Mas aí ela muda de ideia porque ela sabia que o Nick ia acusar ela de não ter sido cuidadosa o suficiente, né? E ela não queria passar por mais essa situação constrangedora na frente dele. E aí ela prefere não pedir ajuda. Tolice, né, pessoal? A criatura vai se afogando e vai ficar preocupada com a opinião dele a respeito dela. Enfim, né? Aí ela pensa, né? Ela começa a olhar, ela começa a ver o Calliope, né? E ela começa a refletir que talvez seja mais fácil chegar no navio, né? No navio não, no veleiro, do que na praia. Então ela resolve nadar em direção ao veleiro. E aí, o que ela ia dizer pro Nick, né? Quando ele visse ela lá no veleiro? Ela ia dizer que, eu prefiro tomar banho de sol num convés do barco do que na praia, né? Então, uma história qualquer. E aí ela começa a nadar em direção ao veleiro, mas aí a fadiga vai tomando cada vez mais de conta dela e ela percebe que ela está cada vez mais longe, tanto da praia quanto do navio, né? E aí ela continua dando braçadas, lutando contra o pânico, né? E o cansaço. Quando ela percebe que não vai ter solução mesmo, ela vai ter que pedir ajuda, ela abre a boca para poder pedir ajuda na mesma hora que vem uma onda, né? E a água acaba entrando pela boca dela, sufocando ela, quase afogando. E ela já em desespero, né? Quando de repente ela sente uma forma, ela percebe uma forma escura sobre a superfície e ela vê a água se agitando, né? E aí é quando ela vê o Nick emergindo, né, da água, e ele passa a mão nos olhos e olha para ela com uma expressão assim inconfundível, ele está possesso de raiva, e ele grita algumas palavras que ela não compreende em grego, mas ela tem certeza que são um monte de impropérios, né, que ele tá, né, soltando de raiva, e ele nada até onde ela tá, passa os braços ao redor dela, né, segurando ela e começa a nadar, puxando ela de volta para a praia. Ele diz para ela relaxar, porque ele já pegou ela e ela tá salva. E ele vai nadando, né, e ele é tão forte que ele vai nadando com um braço só e mesmo assim capaz de puxar tanto ele como ela, mesmo contra, né, a força da correnteza, né? E ela completamente tonta, né, assustada, exausta, né, fecha os olhos e, né, fica em silêncio até sentir a areia, né, firme sob os pés. Só então é que ela abre, né, os olhos assim com indescritível alívio, porque finalmente ela está em terra firme, né? E aí quando eles pisam na praia, o Nick levanta ela nos braços e começa a carregar ela para debaixo do guarda-sol. Aí coloca ela, né, sobre uma das esteiras, né, que ele tinha estendido embaixo do guarda-sol, e ele ainda tá com a carranca, né, cara de poucos amigos, e ela aproveita para se desculpar, né, ela pede desculpa, ela tá sentindo uma dor ainda no peito, né, devido à água que ela engoliu, a respiração dela ainda não tá normal, e ele só faz dizer que avisou, né, ele só faz observar que ele avisou. E ele senta, né, numa esteira, à sombra de um dos guarda-sol, e manda ela ficar quieta por alguns instantes, né? Ele começa a procurar alguma coisa dentro das cestas de piquenique, né, que ele tinha trazido para a praia, e ele retira uma garrafa de vinho e serve um copo e oferece para ela, né? E manda ela beber, e diz que ela vai se sentir melhor depois que ela tomar a bebida. E ela toma um pouco do vinho, né, tremendo tanto que os dentes dela castanholam, né, em contato com o vidro. E aí ele segura a mão dela para poder firmar, né, o copo, para ela poder beber.
E ela sente que o vinho ele é forte e seco ao mesmo tempo, né? E não demora muito para que o vinho faça a magia dele, né? Ela para de tremer, né? O sangue dela volta a circular com uma certa rapidez. E ele ordena, beba tudo, né? Beba tudo, né? Ela esvazia o copo e pousa o copo na esteira. E aí ele passa para ela um sanduíche, né? Feito de carne de carneiro. E ele passa para ela um sanduíche, né? De carne fria. E ela começa a dizer que não quer, mas ele ordena, né? Coma, né? Você sabe muito bem por que você se cansou tão depressa, não sabe? Você não comeu nada na casa do Dimitris, né? Ele fala. E ela fala baixinho que não estava com fome e que agora também não tá, né? E ele diz, né? Ele diz para ela, né? Ele pega o próprio sanduíche dele, pega um copo de vinho para ele e fala, né? Ela quase tinha morrido afogada, não ia querer morrer de fome agora. E ela dá uma risadinha amarela, né? E começa a morder o sanduíche, né? Apesar de fria, as fatias de carne, que era carne de cordeiro, estavam tenras e suculentas. E havia também umas rodelas de tomate, né? Que dava assim um gosto melhor, né? Pro sanduíche. E ela começa a comer, né? Aquele sanduíche. E o Nick vai e serve mais vinho para ele e para ela, né? Ela começa a pensar, né, que aquela provavelmente era assim, a refeição mais simples que ela já tinha feito na vida, né, mas que ela jamais iria esquecer. E aí ela acaba de comer em silêncio, limpa a boca, né, nos guardanapos de papel que ele tinha levado e agradece, né, obrigada, né, agradece ele por cuidar dela, né, e tudo. E ele fala que ela tem que agradecer de verdade a mãe da Rara, né? A Rara, que era a mãe do bebezinho. E ela fala que foi ela, né, a mãe da Rara, que colocou aquela cesta no barco deles. E que ela tinha dito para ele cuidar melhor da Camila, porque ela tinha achado a Camila muito magrinha. E a Camila ficou horrorizada, né? Eu, magra, que é isso, né? E ele concorda que, claro que não, que ela não era magra, mas que para os padrões daquele tipo de gente, aquele povo simples, ela bem que podia ser um pouco mais gordinha. E ela, né, fala, Deus me livre, né? Para a mulher falar em gordura, aumentar de peso, né? Deus me livre. Que você não pode cuidar de mim, que não há nada entre nós. E ele disse que ele não falou porque ela não compreenderia. Aí ele explica para ela, né, que no mundo daquela senhora, né, uma mulher era sempre propriedade de um homem, primeiro do pai, depois do marido, e se ficasse viúva dos irmãos, né? Então sempre havia um homem para tomar de conta de uma mulher e que ela não entenderia, né? Se ele dissesse que a Camila não era responsabilidade dele. E aí ela ironiza, né? Poxa, que beleza, alguém já avisou para ela que nós estamos no século XX e no final, ainda por cima. E aí ela se deita na esteira e fecha os olhos, né? E ele fala para ela não sair debaixo do guarda-sol, porque a pele dela é muito clara e ela pode ficar muito queimada. E ela fala para ele que já deu muito trabalho para ele naquele dia e que não vai mais aborrecer ele. Aí ele aproveita para falar, né, para censurar ela, dizendo que aquilo não é nada perto de todo o aborrecimento que ela causou para ele desde que ela chegou na ilha, né? E aí ela fala que se ele não fosse tão teimoso, ele não se aborreceria tanto. E ele fala, e ele pergunta: podemos começar as negociações agora? E ela concorda, acho que sim. Aí ele fala, muito bem. Mas antes, ele pega um frasco de loção, né, de filtro solar, e passa e entrega para ela, né? Passa isso no corpo. Ele fala, né? Ela se senta, pega o produto, passa pelas pernas, pela barriga, né? Pelos ombros, né? Toda parte que ela consegue alcançar, ela protege, né? Com o filtro solar. E aí ela fecha o frasco e coloca de volta na esteira. E ele pergunta se ela só vai proteger a parte da frente, né? Aí ele manda ela se deitar de bruço, né? Que ele vai passar o protetor nas costas dela. Ela disse que não, muito obrigado. Ela disse que não foi ali para tomar banho de sol. E ele diz que tudo bem, mas que ela pode unir
o útil ao agradável, ou seja, que eles podem falar de negócio e ao mesmo tempo pegar, né, um bronzezinho. E ela murmura com desgosto, né, negócios. Gostaria que você visse o caso da Kate e do Espírito de outra forma. Olha, ela fala, né, você deve ser bondoso, porque estava na cara que as pessoas te estimam, as pessoas gostam de você, né? Eu vi isso lá na casa do Dimitri, né? E ele fala, o que é que isso tem a ver com o Espírito e a sua irmã? Ela fala, por que você não os trata com bondade? E ele dá de ombros, né? E pergunta se ela já ouviu dizer que às vezes a verdadeira bondade está exatamente na capacidade de ser duro. E ela diz que já ouviu isso muitas vezes, mas que não acredita muito nisso. E ele fala, olha, pois você devia acreditar. E também devia aprender a não deixar, né, o coração dirigir a cabeça, porque isso aí com certeza é desastre. Ela abraça os joelhos, né, olha para o céu azul, suspira, né, pensa um pouco, assim, pelo tom de voz dele, né, ao dizer aquelas palavras, é como se ele tivesse se lembrando de alguma experiência desastrosa da própria vida. Aí ela se lembra da Rachel, né? A Rachel Morgan era né, esposa do Nick, né? O Nick era viúva, ela tinha morrido. A gente viu isso, acho que foi no capítulo 9. Ela era uma atriz, né? E ela morreu de uma overdose de drogas, né? Que ela tomou. E aí, né? Ela pergunta, assim, como quem não quer nada, né? Já se preparando ou para uma resposta fria, estilo não cuide da sua vida, ou para uma explosão de raiva, mas ela pergunta se ele tinha conhecido a esposa dele, né, a Rachel, ali naquela ilha. E ele fala que sim, que tinha conhecido ela lá quando ela tinha ido rodar algumas cenas de um filme de suspense. Aí ele comenta, né, que o filme nunca foi lançado, provavelmente porque não prestou, né? E aí ela pergunta se isso foi depois, né, da Rachel ter participado do filme que tinha indicado, né, tinha valido uma indicação a ela para o Oscar. E ele disse que foi, né, que ela já tinha percebido que ela, assim, tão rápido quanto ela tinha subido, ela estava caindo, né? E ele disse que ela tinha dito para ele que queria uma vida diferente, uma vida que ele podia dar. Aí ela fala, ó, mas com certeza não foi só por isso, né? Porque ela queria mudar de vida que vocês se casaram. E ele fala que não, que no começo existia paixão, que ela era linda, era alegre, era exuberante. E a Camila ficou ouvindo, né? Ele enaltecendo, né, as qualidades da falecida esposa, né? E ela fica lá pensando, né? Ela era linda, alegre, exuberante. Como é que eu poderia, ainda que eu quisesse competir com uma mulher tão fascinante, né? Além do que, né, gente, competir com um fantasma, né? Já era uma competição desleal, né? Ainda mais quando a pessoa em questão, né, tinha tantas qualidades, né? E ele continuou lá falando, mais assim como se ele estivesse falando para ele mesmo, como se, né, fosse mais assim, né, um desabafo dele do que mesmo uma conversa com ele, né? Ele dizia, ele continua, que ela dizia que gostava dali da ilha, que ela parecia aceitar bem, né, o fato dele querer morar lá, dele querer formar família, dele querer ter filhos, né? E aí ele faz uma pausa, toma um gole da bebida, fica olhando para o mar com uma expressão melancólica, para só então depois continuar dizendo que ele tinha esquecido que a Rachel era atriz e que por algum tempo ela tinha representado com perfeição o papel da mulher apaixonada, dócil, devotada, só que depois tinha começado a fazer exigências. E aí a Camila perguntou, né, curiosa, né, tipo de exigência. Ele falou, né, que ela queria viajar com ele para todos os lugares e nem sempre era possível, porque ela não tinha o comportamento de uma mulher normal, né? Ele disse que se ela tivesse o comportamento de uma mulher normal, não teria problema nenhum dele levar ela com ele. O problema é que ela tinha mania de estrela, né? Ela sempre queria levar com ela uma ou duas criadas, né? Para ajudar ela a trocar de roupa, né? Ajudar ela, né, a fazer tudo, que ela não fazia nada sozinha por ela mesma, né? Ou seja, né, gente, era uma dondoquinha, né? Ele disse também que ela tinha que ter com ela uma pessoa
que saísse para comprar tudo que ela quisesse, na hora que desse na cabeça dela, né? Bastava ela desejar, essa pessoa teria que ir dia, noite, para fazer o que ela queria, né? E aí isso tudo, né, tornava, assim, a tarefa de viajar com essa mulher quase impossível, né, gente? Ele não tinha tempo para isso, porque, como vocês sabem, ele tinha, né, todo um império, né, empresarial para administrar. Então, né, ela queria viajar com ele, mas nem sempre dava certo. E a Camila fica ouvindo ele contando tudo aquilo, né? E ela diz, pede, né, que ele pare, né, que ele não precisa contar aquelas coisas para ela. E ele comenta que talvez faça bem para ele, né? Que desabafar talvez seja bom para ele. E ele continua dizendo que ela era uma criança mimada, que às vezes ela queria ir para as festas e ele não podia acompanhar ela e ela ia sozinha. E até aí para ele tudo bem, ele entendia que ela precisava se divertir, né? E ele não se importava, né? Só que aí foi numa dessas festas que ela foi sozinha, né, sem ele, numa dessas ocasiões, que ela acabou começando a usar as drogas que iriam acabar por matá-la, né, no futuro. E aí a Camila pergunta se ele demorou para perceber, né, que ela estava usando droga, né, e ele disse que demorou um pouco porque na época ele estava muito ocupado, tratando de um negócio importante. E assim que ele descobriu, né, ele tentou submeter ela a um tratamento e ela se recusou. Ela disse para ele que ela ia voltar para o cinema, né, que o agente dela tinha entrado em contato, avisando que tinha um papel excelente para ela. E ela pergunta, mas ela não tinha abandonado a carreira, né, para casar com você? Aí ele diz, tinha, mas quis voltar. Aí ele fala que estourou uma briga terrível entre eles, porque, claro, né, gente, conhecendo o Nick como a gente conhece, dá para imaginar que ele não quis aceitar que a esposa dele voltasse a ser atriz, né? E aí houve uma briga terrível entre eles, ela saiu de casa, partiu para Hollywood, né, e não voltou mais, né? Só que não deu nada certo para ela em Hollywood, porque ela tinha se tornado muito dependente das drogas, tão dependente que o estúdio não aguentou e acabou demitindo ela. Aí ele para de falar, pigarreia, limpando a garganta, né? Muda o tom, né, da narrativa para um tom mais pesado, mais triste. Aí ele fala que um dia ela telefonou para ele, avisando, né, que ela ia alugar uma cabana nas montanhas, ia se retirar lá por um tempo, sozinha, né? Para pensar, né? Para colocar as ideias em ordem. E aí a Camila, ele faz uma pausa, para de falar, mas a Camila também não se sente no direito de dizer nada, ela fica em silêncio, né? Apenas captando, né? Assim, o tormento que aquelas lembranças, aquelas recordações traziam de volta para ele, né? E ele volta a falar, dizendo que uma semana mais tarde, né, depois desta ligação, ela foi encontrada morta num quarto de motel. Ela não tinha ficado sozinha um dia sequer, mas os companheiros dela não tinham aparecido para prestar nenhuma declaração, né? E a Camila ficou horrorizada, né? Ela exclamou, meu Deus, né? Impressionada com a tragédia, né? E o Nick encara ela, né? E diz para ela, ó, você deve estar se perguntando por que eu te contei tudo isso, porque eu lembrei coisas que eu pensei que estavam enterradas para sempre. Quero que compreenda, né, por que eu defendo a minha família com tanta ferocidade. Os meus irmãos não vão cometer os mesmos erros que eu cometi. E a Camila protesta, né? A Kate não é igual a Rachel. Absurdo, né, gente? A Rachel era uma atriz, né? A Kate é uma garotinha, adolescente comum, né? A semelhança entre as duas era mera coincidência, menos na cabeça do Nick. E ele sorri com cinismo, né, diante do protesto dela, e ele fala que ele espera que não, espera realmente que ela não seja igual à ex-mulher dele. Mas que o fato é que quando as pessoas são jovens, elas acreditam que o amor pode vencer todas as barreiras, elas, né, acreditam que, inclusive, as barreiras erguidas, né, por culturas diferentes, por fatores sociais e econômicos diferentes. E a Camila pergunta, e não pode? E ele fala que não. Ele fala que nem o amor pode separar certas dificuldades e incompreensão, né? Ele fala que com todo o dinheiro dele, com todo o amor que ele tinha, ele não pôde dar a Rachel o que ele queria e não pôde salvar ela dela mesma. E aí a Camila
pondera, né? Olha, a sua esposa era uma atriz de cinema, ela era um tipo de pessoa diferente, né? Diferente das outras, ela não era uma pessoa comum. E ele fala que ele não pode permitir que o irmão dele seja ferido da maneira como ele foi, que ele fique tentando alcançar a mulher amada no outro lado de um abismo que se alarga cada vez mais, né? E ele fala isso, né, com a voz carregada de amargura, né? A Camila nem tem coragem, nem tem o que falar para poder replicar, né? Ao contrário, ela sente assim um impulso irresistível, né, de confortar, de consolar ele. E aí ela se ajoelha ao lado dele, ela pousa a mão, né, no ombro do rapaz, né? E chama ele assim com suavidade, como se quisesse tirar ele do transe que aquelas lembranças horríveis tinham causado, né? E ele se vira no impulso, toma ela nos braços, esmaga a boca dela num beijo possessivo, né? E ela não consegue mais escapar. E aí, né, gente, a gente já vinha acompanhando desde o início, né, que havia uma forte atração entre eles dois. Eles estão sozinhos, numa ilha deserta, não há nada nem ninguém para atrapalhar o inevitável, né? E o inevitável acontece, né? Eles acabam fazendo amor. Vou descrever, né, gente? Isso aqui é um canal de família, né? Mas se vocês quiserem, podem dar um pulinho lá no capítulo de número 10, a partir da página 51 do livro, tá? E vocês vão ver a descrição pormenorizada, né? Do relacionamento, né, entre a Camila e o Nick, tá? Então vão lá, os curiosos. O que eu posso dizer para quem não vai querer ir até lá ver é que foi espetacular e não se deixou nada a desejar, tá bom? Então, se vocês gostam de saber mais detalhes sobre o que interessa, é só ir lá dar uma conferida. Mas a questão é, né, que a Camila, como a gente sabe, ela era virgem, né? E ela teve, assim, uma iniciação fabulosa. E se ela achava que estava se apaixonando pelo Nick, depois de estar nos braços dele, ela teve certeza absoluta de que ele era o amor da vida dela, né? E ela estava tão inebriada, tão apaixonada, que ela queria gritar para os quatro cantos do mundo que o amava, né? E tudo, mas ela sabia que não podia. E assim, né, termina, tá certo, o capítulo de número 10. E no capítulo de número 11 nós vamos ver o que vai acontecer, o que acontece, né, depois, tá, desse encontro amoroso entre Nick Chandreau e Camila Drida. Eu já volto, hein? Vira a página. Então, pessoal, agora, né, no capítulo 11, depois que a Camila e o Nick fizeram amor, eles estavam lá abraçados, né, giraram pela areia abraçados. Ela beija, né, o ombro do Nick, sufocando as palavras que ela tinha para dizer, né? São palavras de amor, só que ela sabe que ela nunca poderia falá-los, ele nunca deveria ouvi-las, né? E de repente ela sente assim uma profunda tristeza que acaba tirando assim, né, todo o brilho, né, da empolgação, da euforia que ela tinha sentido minutos antes. E aí, com um suspiro, ela se livra dos braços dele, né? Ela está dominada por várias emoções, né? Emoções bem contraditórias, bem diferentes daquelas que ela tinha experimentado nos instantes de paixão. E aí ela se senta e começa a procurar as peças de roupa, né? Que estavam lá jogadas. As mãos dela, ela percebe que as mãos dela estão tremendo. E aí o Nick, né? Vendo toda aquelas reações estranhas, né, da garota, ele apoia, né, o rosto assim no cotovelo, né, para poder olhar melhor para ela. E ele pergunta o que é que foi, né, o que é que está acontecendo, e ela diz que não foi nada. Só que assim o tom de voz dela sai meio incerto, né, e ela só faz completar dizendo que já está tarde, que é melhor eles irem logo embora, né. E ele diz que ela pode dizer a verdade, né? Ele diz assim, diga a verdade, Matimu, porque eu já estou vendo, né, nos seus olhos, já estou vendo o arrependimento.
E ela fala em tom cortante que ele não tem que se preocupar com isso, que ela não deve ser a primeira mulher que cai nos braços dele, só recupera o juízo quando já é tarde demais, que a técnica dele é... E ele interrompe ela, né, obviamente aborrecido, e diz que ela tem que acreditar que nada daquilo foi premeditado, que ela quis vir com ele, e ela diz que é verdade, que ela não esquece que foi ela que deu a sugestão, né, de vir com ele, mas ela observa, né, que os deuses, eles costumam enlouquecer aqueles que eles desejam destruir, né. E ele diz que não foi loucura, mas foi o destino. E ela pega e diz que não acredita em destino, né? Ela fala isso e dá aquela risada de deboche, só que a risada é assim, soa falsa até os próprios ouvidos dela, né? E ela diz, olha, você disse que um dia, você me disse, né, um dia que quando você quiser, se você me possuir, deve ser maravilhoso ter tanto poder. E ele, chateado, né, repreende ela bruscamente, né, dizendo que ela está falando como uma tola, e diz que ela precisa acreditar que ele não agiu deliberadamente, que ele não tinha planejado nada daquilo quando ele levou ela pro passeio junto com ele, né? E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Tava planejando? Não tava? Eu acho que não tava não, né, gente? É porque as coisas realmente entre eles já vinham rolando, já vinham acontecendo, né? E era inevitável empurrar para esse desfecho. O que é que vocês acham? Coloca aí embaixo nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês a respeito disso. Mas, continuando aqui, né? Ela fala, né? Pensando melhor, eu acho que não foi premeditado mesmo, não, né? Afinal de contas, 2 casos de paternidade seria demais até para sua família, né? Os aspectos legais e financeiros de um processo. E quando ela tá falando isso, ele já interrompe, né? E fala, é hora de pensar nisso. E ela diz, e no que é que eu devo pensar? Não foi para discutir o caso da minha irmã que eu vim aqui? Não foi? Aí ele se levanta, pega a sunga, fecha em silêncio, né? E depois, de forma decidida, ele diz, sem nem mesmo olhar para ela, vamos deixar que os nossos advogados cuidem disso. Desse modo, não haverá perigo de envolvimentos pessoais. E vai embora, né? E a Camila começa a pensar, né? Seguindo ele, à medida que ela vai seguindo ele, né? Em direção ao Calíope, ela começa a pensar no velho advogado que tinha, né? Cuidado do inventário da herança dos pais dela, né? Quando os pais dela morreram. E ela começa a imaginar que aquele né? Bom, velhinho jamais seria capaz de enfrentar, né, de igual para igual, os tubarões que deveriam trabalhar para o Xanduiô. Mas, o que é que se podia fazer, né? Então, ela imagina que não é hora de se preocupar com isso, afinal de contas, ela também ainda não sabia se o plano deles tinha sido ou não bem sucedido, né? Ela não sabia o que iria acontecer nos próximos dias. Se o Espírito recuperasse a memória, podia ser, né, ele ainda quisesse casar com a Kate, né? Então ela começou a torcer, né, para que nesse caso a influência do Nick sobre o irmão não fosse mais forte. Aí então, né, se isso acontecesse, aí sim é que seria a hora delas tomarem as devidas providências, né, que era procurar um advogado, entrar com um processo na justiça para obrigar o rapaz, né, a assumir com as obrigações dela. E aí ela solta um suspiro, amarra a canga, né, ao redor do corpo, e ela começa a imaginar, né, que ela foi para Carfus para ajudar a irmã e que se entregando ao Nick, ela acabou complicando tudo, acabou deixando as coisas pior ainda do que já estavam, tanto para Kate como para ela mesma. E aí ela começa, né, a pensar horrorizada, né, e se ela também ficasse grávida, né, ela não tinha pensado em coisa alguma, né, enquanto estava lá nos braços dele, totalmente desvairada de amor e paixão. Mas agora, né, também não adiantava chorar, né, de arrependimento. Ela tinha cometido um erro e ela ia ter que conviver com as consequências daquilo. E aí eles partem a viagem inteira em silêncio,
E a Camila, né, sentada na proa do barco, olhando para o mar, né, tentando absorver, né, a tranquilidade que vinha do oceano, né, o ar estava muito pesado, né, a atmosfera entre eles estava meio pesada e o clima parecia assim corresponder àquela atmosfera, porque era como se uma tempestade, né, estivesse se preparando para desabar, né? E aí ela pensa, será que vai mesmo chover ou será que isso é só a tensão dos meus próprios pensamentos e do perigo iminente, né? E aí ela se assusta quando ela percebe que o Nick, ele mudou, né, o rumo do navio, ele não estava mais, navio não, desculpa, do veleiro, ele não estava mais indo em direção à casa da praia, ele estava indo em direção à Vila Apolo, né? E aí ela também decide não comentar nada sobre isso, né? Mas ela fica mais preocupada ainda, né? Porque ele ia acabar chegando na casa, na Vila Apolo mais cedo ainda. Se ele primeiro fosse deixar ela na casa da praia, demoraria mais para ele chegar, o que daria mais tempo para Kate, para Ariana e para o Petrus, né? Mas não havia mais nada que ela pudesse fazer, né? E aí ele dirigiu o barco pro ancoradouro, né, lá da Vila Apolo, né? Esse ancoradouro ele se erguia em uma elevação majestosa. A Camila, ainda apreensiva, né, ela vê uma pessoa de pé no pier, sacudindo os braços, aparentemente para chamar a atenção do Nick. E aí ela imagina que devia ser o Yannis, né? O Yannis era o cara lá, né, que trabalhava na espécie de segurança, né, do Nick. E se o Yannis estava lá, né, parado no ancoradouro, provavelmente esperando pelo Nick. E assim que ele chega, o Nick, ele salta do barco, vai em direção ao Yannis, né, e para escutando, né, o que o Yannis está falando para ele, e ela vai percebendo, né, a fúria tomando de conta das feições, né, do homem, e aí o Nick pega as cordas, passa as cordas para o Yannis, dá uma última olhada para ela, zangado, né, e sai correndo, né, após dizer uma enxurrada de frases em grego. Ele sai correndo com um trajeto de raiva nos lábios, e a Camila, que se vê lá sozinha, ela se vira, né, cravando, olhando para o Yannis, né, que também olha assim para ela, né, como se culpasse ela por alguma coisa. E sem alternativa, né, ela sai do veleiro e começa a segui-los, né? O Nick vai lá, andando rapidamente, né, seguido pelo Yannis, e ela vai mais atrás, imaginando que, né, como ela tinha previsto, o pior realmente aconteceu e que provavelmente Kate, né, ainda está lá com o Espiro, né, e que elas vão acabar todos sendo pegas agora mesmo em flagrante, né? E ela fica imaginando se tudo que aconteceu nem mesmo para isso adiantou, né? Todo esse sacrifício que ela fez, nem mesmo para ajudar a irmã, provavelmente aconteceu. Tudo isso vai passando pela cabeça da Camila à medida que ela vai avançando, né, em direção à entrada da Vila Apolo. Por fim, né, eles chegam ao topo da trilha e ela prende a respiração ao ver a cena que está se desenrolando lá no terraço, né, aquele terraço onde ela tinha conhecido o Nick, que se abria para a piscina, que corria ao longo de todo o salão. A Kate, ela estava de pé, parada ao lado do Espiro, que estava sentado numa poltrona, com a perna quebrada, apoiada numa banqueta, né? Dava para perceber a felicidade que emanava deles, era algo assim quase palpável. Eles não pareciam nada intimidados pela presença do Nick, que tinha se plantado diante deles com as duas mãos na cintura, olhava para eles assim com um olhar irado de um deus vingador, né? E a Camila, ela para, sentindo um aperto na garganta, ela olha e vê os dois jovens juntos, estão belos, estão apaixonados, não tinha quem não conseguisse perceber que eles eram feitos um para o outro, né? Então ela começa a imaginar que era impossível que o Nick não compreendesse isso, que não os perdoasse e aceitasse o amor deles.
né? Mas o rosto dele estava fechado numa carranca que não revelava nenhum outro sentimento além de raiva contida, né? E a Camila, ela sente um impulso, né, protetor em relação à irmã, de se colocar entre ele e os dois jovens, mas ela se contém a tempo. Ela raciocina que essa atitude dela só vai servir para deixar o Nick ainda mais furioso. E o Nick, ele começa a conversar com o irmão, né, em grego, depois, por fim, ele passa a falar em inglês, como se percebesse que havia outras pessoas ali que precisavam também, né, ouvir. E ele fala, quer dizer que a sua memória voltou, irmãozinho, né? Aí ele fala, Deus seja louvado por isso, né? E o irmão dele diz, confirma, né, que voltou, que ele deve agradecer a Deus, sim, mas que ele também deve agradecer a Kate, a futura esposa dele. E aí ele toma a mão da namorada, né, e pressiona contra o rosto, assim, num gesto de ternura, e ele fala para o Nick que espera que o casamento deles receba a bênção do irmão, mas que eles vão se casar mesmo sem ela. E aí o Nick replica num tom frio que ele recuperou a memória, mas não o juízo. Que pena, né? E nesse instante a Ariana, ela vem saindo de dentro do salão, né? Ela aparece no terraço junto com o Petrus e a Helene, o Petrus, né, o médico, né, por quem a Ariana é apaixonada, médico do Espiro. E a Helene, para quem não lembra, é a empregada da família, né? Ela aparece no capítulo 2, se eu não estou enganada. E a Helene, tanto ela como o Petrus parecem bastante nervosos com aquela situação, né? E a Ariana, ela vai se aproximando do irmão, chamando num tom de brandura, Nick, meu irmão, a Kate nos devolveu o Espiro, foi um milagre, né? Você tem que perdoá-la, você tem que aceitar o amor dos dois. E o Nick só faz mandar ela calar a boca. Ele não olha nem para ela, só faz mandar ela calar a boca, manda ela ir para o quarto dela e diz que depois ele vai falar com ela a respeito da participação dela naquilo, né? Dela e do Petrus. E o Petrus, né, ele diz, fala tranquilamente, apesar da gente perceber que ele tá nervoso, ele fala tranquilamente que era algo que ele tinha que tentar, né, tinha que tentar aquela aproximação por causa do Espiro, e que tinha dado certo, né, portanto tinha valido a pena, e que se aquilo fosse trazer alguma consequência para ele, né, tudo bem, né? Aí ele pede licença, né? Mas antes dele sair, ele diz que o Espiro precisa descansar, né? Ele pede licença, aquelas emoções todas não fazem bem para o paciente, né? O Espiro precisa descansar. O Nick, tenso, todo empertigado, confirma que, é claro, né? O irmão precisa descansar. Ele se volta para Kate e ele diz que o Yannis vai levar ela e a irmã dela de volta para casa da praia, né? E o Espiro balança a cabeça de forma negativa, dizendo que não, dizendo que a Kate vai ficar lá com ele, que ele já tinha errado muito quando tinha deixado ela ir embora depois de descobrir que a amava, né? E o Nick diz que ele errou quando deixou ele, o irmão, longe da vigilância dele. E aí, para surpresa da Camila, que estava observando tudo aquilo de fora, ele se aproxima de onde o Espiro está e abraça o irmão com força e assim uma inegável emoção, né? Ela se aproxima da cena ainda com lágrimas nos olhos, né? Feliz por finalmente os irmãos, né, estarem se entendendo, estarem, né, se reconciliando. E o Petrus, depois que os dois se separam, o Petrus se aproxima, né, e ajuda o rapaz a se levantar, se apoiar nas muletas, e aí todos começam a andar em direção da casa, né, vão entrando, né, o Petrus, o Espiro, a Kate, a Ariana, o Petrus, a empregada, e de repente fica lá do lado de fora somente o Nick e a Camila, né, sozinhos, os outros todos já tinham entrado. E o Nick comenta, né, num tom irônico, que bela conspiração. E ela
fala, né, gaguejando, né, hesitante, que ela não queria ter enganado ele, mas que não havia outro jeito de dar uma oportunidade para Kate e para o Spiro. Mas que não havia outro jeito de dar uma oportunidade para Kate e para o Spiro. E ele fala que caiu que nem um idiota na armadilha, né? Mas que tinha que dar os parabéns para ela, porque ela tinha sido muito convincente, ela tinha conseguido prender ele se oferecendo em sacrifício, e que, como devoção fraterna, ele nunca tinha visto nada igual. Né? E ele fala tudo isso, claro, né? Num tom contundentemente irônico, e a Camila sente quase como se fosse uma bofetada. Se tivesse dado uma bofetada nela, com certeza teria doído menos. E ela recua um passo para trás, assim, aquele recuo de autodefesa, né, que a pessoa sente, né, quando é agredida, né, e ela lutando, né, contra as lágrimas que estão ameaçando, né, cair dos olhos dela. Ela fala para ele que não foi por isso que ela se entregou para ele, que ele precisa saber disso, né? E ele fala, não, então por que foi? Né? E ela queria dizer que era porque o amava, porque queria ajudar ele a esquecer, né, toda a tristeza em relação, né, ao que tinha acontecido com a esposa dele e tudo. E ele pressiona, estou esperando, eu quero saber por que foi. E ela fala que não foi premeditado, né, não sabe o que dizer para ele, porque a resposta né, que ela quer dizer, que é a resposta real, ele não vai querer ouvir, né? Ela acha que ele não vai querer ouvir, né? E ela não vai fazer papel, né? O orgulho dela vai fazer papel de idiota lá na frente dele, declarando um amor que não é correspondido. E ele fala, mais uma atriz para a minha coleção. Você desempenhou tão bem o seu papel que eu nem desconfiei que você estava fingindo. E ela, né, começa a protestar, continua, na verdade, protestando, não, né, mas quando eles dois percebem, né, que não estão sozinhos, o Yannis aparece, ele está vindo em direção deles, né, provavelmente para cumprir as ordens do patrão e levar ela de volta para casa da praia, né? O Nick simplesmente se vira para ela e diz que ela é uma mentirosa, né? E ela ergue a cabeça em tom de desafio, reunindo, né, o que resta da força, da coragem, do amor próprio dela, e diz que ele pode pensar o que ele quiser. Só que ela pede para ele, né, que ele não castigue a irmã dela pelos erros que ele acha que ela cometeu, né? Que ele nunca esqueça que ela estendeu a mão para o Spiro através do abismo e trouxe ele de volta. E aí, falando isso, né, ela se vira e acompanha o Yannis, né, deixando o Nick lá, né, irritado e sem nada mais a dizer. Pois é, gente. Como é que isso vai se desenrolar agora, né? Camila acabou se metendo, ajudou a Kate, pelo menos nisso a gente fica feliz, né? Aparentemente o Spiro vai mesmo se casar com a Kate, mas a situação da Camila, coitada, que veio para ajudar a irmã, né? Está agora bem mais pior do que a situação da própria irmã, porque, né? Vamos e convenhamos, né? Que balaio de gato, né, pessoal? Bom, a Camila, ela volta para casa da praia, né? E passa-se alguns dias, né? Ela lá ainda na casa da praia, a irmã ia de vez em quando visitar ela, ver como ela estava, né? E até que ela chega à conclusão de que o melhor que ela tem para fazer é arrumar as malas e ir embora mesmo. Durante esse período ela não viu o Nick, não teve nenhum contato com ele, né? E ela chega à conclusão de que o melhor que ela faz é voltar para a vida dela, para as coisas dela, porque realmente a irmã vai se casar, já está tudo organizado, tudo ajeitado, né? Ele já está até com a visita para conhecer a família do Spiro marcada, né? Vai conhecer lá o restante da família grega. E aí a Camila, né, decide ir embora. E aí ela tá lá dobrando as roupas, ajeitando as malas, porque ela vai viajar, né? A passagem dela tá comprada para o outro dia. Ela vai embarcar num avião que vai levar ela para longe de Carfos, para longe da irmãzinha, a quem ela dedicou, né, os últimos 6 anos da vida dela, e para longe do homem
que ela ama, né? Uma perda assim enorme para tudo isso ao mesmo tempo. E ela tá lá arrumando as coisas, os armários já estão quase praticamente vazio, né? Ela olha assim, a sensação que ela tem é como se ela nunca tivesse nem ocupado aquele quarto, né? E o silêncio é muito grande, é profundo porque ela tá sozinha. Depois que a irmã dela ficou com o noivo, né, na Vila Polo, ela ficou lá na casa de praia com a Soula, né? A Soula que era a empregada que morava lá, cuidava, a caseira, né? E ela ficou lá com a Soula. Só que naquele dia a Soula tinha ido visitar uma irmã dela lá numa vila das Redondezas. E a Camila estava sozinha. E a Camila, né, sabia que a irmã dela tinha saído para jantar, né, com o Espiro, né, numa taberna lá das montanhas, né, o próprio Yannis tinha levado ele servindo como motorista. Já deviam estar bem longe. E a Camila, né, ela tinha dito para a irmã que não ia ficar para o casamento, a irmã tinha feito inúmeras súplicas pedindo que ela ficasse pelo menos até o casamento, mas ela achou que seria melhor. Ela explicou para a irmã que ela não queria abusar da paciência da patroa, porque ela não podia se dar ao luxo de perder o emprego. E que ela ia partir, né, na balsa das 6 horas do dia seguinte. Essa balsa seria a primeira a deixar a ilha. E a Kate demonstrou assim, um tanto quanto de insegurança, né, de permanecer ali sozinha, sem a irmã, mas entendeu os motivos da Camila, né, e tudo. A Camila tranquilizou ela, dizendo que ela tinha medo que a família do Nick não considerasse ela digna de casar com o Espiro, mas ela explicou para a irmã que naquela família, onde todo mundo era tão unido, ninguém nunca ia esquecer, né, bem que ela tinha feito para o Espiro e que ia dar tudo certo. E aí ela estava agora terminando de arrumar as coisas dela, meditando que era melhor assim, que seria muito doloroso para ela continuar ali, né? Ter que encontrar novamente com o Nick na cerimônia de casamento, se lembrando de que ele tinha acusado ela de ter manipulado ele usando o próprio corpo, né? Então ela não queria passar por toda essa situação desgastante. Ela começa a imaginar que ela teria de encontrar forças, né, para voltar para o casamento, para ver a Kate e o Espiro, mas no momento ela se sentia incapaz de se encontrar com o Nick. Ela achou que era melhor, né, partir. Ela se aproxima da penteadeira, começa a se olhar no espelho, começa a observar lá a palidez no rosto dela, as olheiras profundas, né? E ela ri pensando que ela é o próprio retrato de uma mulher infeliz. E ela se assusta quando ela escuta a porta da frente bater, né? O ruído de uma pessoa correndo no piso de lajotas do corredor. Ela sai do quarto para ver quem é e quando ela percebe, ela vê a Ariana. A Ariana, ela vem correndo sem fôlego, com os olhos arregalados, e ela vem dizendo: Camila, pelo amor de Deus, me ajude, o Nick tá furioso comigo. Desata a chorar, e a Camila pergunta que loucura é essa, né? O Nick não estava em Atenas, e a Ariana fala, né? Olha, ele voltou há 1 hora atrás, né? Ele tá muito estranho e ele disse que eu tenho que ir com a Kate e o Espiro para Corinto, né? Quando eles forem se encontrar com os nossos tios. E ele não entende porque o motivo de todo esse alvoroço, né? Ela pergunta qual é o problema, né? Afinal de contas, é uma reunião de família, né? Por que será tão terrível para ela? E ela diz que ele falou que ela iria conhecer o futuro marido dela. E ela responde que prefere morrer a se casar com uma pessoa que ela nem conhece. E Camila pergunta para a Ariana se ela falou para o Nick que ela ama o Petros. E a Ariana diz que não, né? Que as coisas ficaram ainda piores, que o Nick quer expulsar o Petros do hospital e da ilha como castigo por ele ter ajudado o Espiro a se encontrar com a Kate. E a Camila, né, declara que não acredita que ele tenha coragem de fazer isso. E ela começa a guiar a Ariana pro quarto, para fora do quarto, né, leva ela até a cozinha, obriga ela a se sentar, dá uma xícara de café para ela, né, tentando acalmar a garota. A Ariana, né, ela enxuga os olhos com uma toalha de papel, né, e ela fala que o Nick sempre foi duro, que ele sempre foi frio,
mas que agora ele tá pior, né? Ela diz que parece assim que ele tá atormentado pelo diabo e que ela precisa ajudar ela. E a Camila pergunta o que é que eu posso fazer, né? Ele jamais iria me ouvir. E ela disse: Ó, não tô pedindo para você falar com ele. Eu quero ir para a Inglaterra com vocês. É, isso aí mesmo. Doida, né? Pois é, maluca total. E ela fala para a Camila que ela quer ir para a Inglaterra. E depois que ela estiver lá, o Petros vai também, né? E lá eles vão se casar. E que ela nunca mais, né? Nunca mais quer saber do irmão, não quer mais ver o irmão, né? E a Camila, ela se serve de uma xícara de café e se senta diante da Ariana, buscando inspiração, né? Buscando a melhor maneira de fazer a garota cair em si, né? Recuperar o bom senso. A melhor maneira de fazer ela ver que aquilo tudo é uma loucura. E ela diz que acha que ela não está falando sério, que ela não pode fugir de casa desse jeito, né? E, além do mais, não dá para ela levar ela, porque ela vai partir no outro dia bem cedo. E a grega fala que sabe de tudo isso, que já está com tudo na bolsa, com dinheiro, com passaporte, não vai ter nenhum problema em ir com a Camila. E a Camila diz que pode existir um problema sim, né? Que elas podem não encontrar passagem do avião, né? Afinal de contas, a passagem tem que ser comprada, né? Com uma certa anterioridade. E a Ariana fala que ela é uma Chandriou, né? Ela dá de ombro, assim, com teimosia, diz que ela é uma Chandriou e que eles vão ter que arranjar lugar para ela no avião. E a Camila olha para ela com um sorriso irônico, né? E diz: nem que tenho que me deixar plantada no aeroporto. Olha, quer saber de uma coisa? Eu tô ficando cansada dessa mania de poder de vocês, Chandrious. E a Ariana suspira, né? Pede desculpa. Ela diz que, né, fala do Nick, mas que às vezes acaba se comportando igualzinha a ele. E a Camila, né, prossegue dizendo, né, perguntando o que é que ela pretende fazer quando ela chegar na Inglaterra. E ela diz que que quer ficar escondida na casa da Camila. Ela diz que sabe que o Nick vai à procura dela, mas que é só a Camila dizer que ela não tá lá, né, e ganhar tempo para ela e tudo vai correr bem, né? E ela fala se ela ainda não percebeu que o irmão dela vai ficar doente de tanta preocupação e que só vai conseguir fazer com que ele fique mais irritado ainda. E ela diz que quer que ele se dane, que ela não tá nem aí para ele, né? E a Camila diz que não pode fazer isso, que ela não pode fazer isso com o Nick, que o Nick a ama, que às vezes, né, ele é um pouco duro e tudo, mas é porque ele quer o melhor para ela, né? Que ela só precisa falar com ele, dizer para ele como ela está se sentindo, dizer para ele o quanto ela está infeliz, que brigas e fugas não resolvem nada. E a Ariana, né, olha para ela, né, e pergunta se esta é a maneira dela de dizer que não quer ajudar. E a Camila diz que não é que ela não queira, mas que as coisas já estão muito difíceis para ela, né, e que ajudar ela a fugir vai complicar tudo para ela e que é melhor ela voltar para a Vila Apolo. E a Ariana diz que nunca, que o idiota do Nick vai prender ela no quarto até a hora de ir embora para Corinto. E ela pergunta: ele sabe que você veio aqui? Ela diz: não, eu pulei pela janela, né? Só amanhã que ele vai descobrir que eu não estou em casa. E a Camila, claro, né, gente, balança a cabeça assim, incrédula, sem acreditar no que a garota está dizendo. E ela fala para ela: ó, volta pro teu quarto, se deita, dorme. Quando for amanhã, você tenta falar com ele com mais calma. E aí você vai ver, né, que tudo vai melhorar. É melhor você não fazer nenhuma besteira. E a Ariana dá um soco na mesa, diz que se ela não quer ajudar ela vai embora sozinha, né? E manda a Camila ir pro inferno. A Camila perde a paciência, né, com aquela garota mimada e diz que quem vai pro inferno é você, pro inferno, né? E aí a grega se levanta, gira nos calcanhares, começa a correr para fora da cozinha. A Camila ainda vai atrás dela, alcança ela na sala, segura ela pelo braço e vai dizendo onde você vai, o que você está fazendo. E ela fala que vai para longe de Cafos, naquele dia mesmo, para bem longe do irmão dela. E nunca mais o irmão dela vai encontrar ela. E a Camila ainda implora: por favor, fala com teu irmão, né? Antes de fazer qualquer coisa, fala com ele. Ó, se você não falar com ele, eu mesmo vou lá
e conto o que você está pretendendo. E a Ariana se livra dela com um safanão, olha para ela assim, né, com ar vitorioso e observa que não tem telefones naquela casa, que ela não tem carro, né? Como é que ela vai chegar até a vila, né? Quando ela chegar até a vila, se ela conseguir chegar até a vila, a Ariana já vai estar muito longe, não vai ter mais nada que o Nick possa fazer. A Camila assiste, né? Frustrada, a garota entrar no carro e ir embora, porque realmente a garota tinha toda a razão, não havia nada que a Camila pudesse fazer. Sem carro, sem telefone para pedir um táxi, né? Como é que a Camila ia chegar até a Vila Pola? Ainda que ela andasse, né, até um local onde ela pudesse pedir um táxi, já seria muito tarde. E aí ela começa a pensar, né, que de acordo com os códigos de honra dos gregos, a Ariana ia envergonhar os Xandrios de um modo imperdoável e ela seria afastada da família para sempre. Então ela olha para o outro lado da Bahia, né? Ela vê as luzes da Vila Apolo, ela se lembra que o Nick contou para ela que quando ele era garoto, ele e o irmão atravessavam a nado a Bahia, né? E ela reflete, né, que ela já tinha nadado inúmeras vezes na Bahia, que ela nunca tinha percebido nenhuma corrente perigosa, né? E naquela noite também não havia vento, né? O que ajudaria bastante. Então ela decide que ela vai atravessar a Bahia a nado para poder avisar na Vila Apolo que a Ariana está fugindo de casa. Eu sei, pura insanidade, né, gente? Pois é, mas não tinha, na cabeça dela não tinha outra maneira dela avisar, né? E ela não podia permitir que a Ariana fugisse, né? Sem tentar fazer alguma coisa. E ela começa, ela vai até o quarto, né? Ela tira a roupa que ela estava vestida, ela põe um maiô azul marinho de corpo inteiro, né? E ela volta a sair, né? Dessas escadas que levam até a praia e parte, né? Parte em direção à Vila Apolo a nado. É isso mesmo, gente. O que vai acontecer? Será que essa maluca vai conseguir chegar do outro lado? Será que a coitada chegou até aqui para poder morrer afogada? Gente, como é que vai ser o final disso? Tá curioso? Vira a página. Vamos para o capítulo 12, último capítulo do Apollyon. Então, pessoal, capítulo 12, o desfecho da história de Camila Driden e Nick Chandriot. Vamos lá ver o que vai acontecer com esses dois cabeça dura. Será que ela vai chegar a tempo de impedir a Ariana de fugir? É o final da nossa história, tá bom? Então a Camila, ela caminha cortando as ondas, né, até a água atingir a altura do peito dela. E aí ela começa a nadar, né? E ela vai nadando lentamente, dando braçadas ritmadas, porque ela quer evitar de se cansar o máximo possível, porque a distância é longa, né? Quanto mais ela preservar a energia, a disposição dela, melhor. E aí, né, ela começa a perceber que nadar na Bahia de dia, com a luz do sol, né, é uma coisa, e à noite é uma experiência bem diferente, porque afinal de contas, o mar tá escuro, né, misterioso, ela não sabe o que pode encontrar, né, à medida que ela vai avançando. Tem um momento lá que ela sente algo roçar numa das pernas dela e ela quase leva um grito de susto porque ela pensa que pode ser algo, né, perigoso, mas aí ela se lembra que há pequenos cardumes de peixe que vez por outra ela via, né, durante o dia, quando ela estava nadando. E aí ela começa a imaginar que não havia perigo nenhum naquelas águas, que era só a imaginação dela. O perigo real mesmo era o cansaço, né? Ele podia vencê-la, né? E ela tinha que se cuidar para evitar que isso acontecesse, porque simplesmente não havia onde parar para descansar, né? Então ela ia nadando, nadando para evitar dela se cansar, né? Ela nadava, nadava, quando ela sentia o cansaço, ela parava e boiava um pouco para recuperar as forças. E ela vai, né, nessa cadência durante alguns minutos, e ela já começa a ver as luzes da Vila Apolo, né? Ela percebe que estão mais próximas. Ela observa, ela vê que ela está exatamente na metade da distância entre as duas residências. Quer dizer, dali para frente não tinha mais volta, né, pessoal?
né? Se ela começasse a perder as forças, ela nem conseguiria chegar na Vila Apolo e nem poderia voltar para casa da praia. E aí ela começa meio que a sentir uma ameaça de pânico, né? Quando você olha e percebe que não tem mais volta, você meio que começa, né, a se desesperar. E ela começa a sentir essa ameaça de pânico, porque ela atingiu um ponto onde não há retorno, ela estava totalmente nas mãos do destino. E aí ela começa a pensar, né? Como é que eu fui fazer uma loucura dessa, né? Como é que eu fui me meter numa situação dessa? Eu não sou aventureira, né? Eu não sou esse tipo de pessoa. Ela vai refletindo e vai nadando, dando as braçadas dela, até porque ela não tem outra opção mais, né? E ela começa, além do cansaço, ela começa a sentir frio, porque afinal de contas ela tá nadando à noite. E aí ela tenta se distrair, né? Para evitar sentir medo, porque o medo só ia prejudicar mais ainda ela, né? E ela começa a relembrar tudo o que aconteceu desde o dia em que ela tinha chegado a Carfos. Tudo tinha sido, né, obra do destino, né, do início até o fim, ali naquele momento. E, né, se ela morresse, também seria obra do destino. Então ela se resigna, né? Para de se preocupar com as pernas e os braços, que parece não querer mais obedecer, né? Os comandos da cabeça, do cérebro, e continua nadando devagar, né? E ela começa a pensar, né? Ó, se eu chegar à Vila Apolo, eu vou abraçar o Nick mais uma vez, mesmo que ele me rejeite, né? Mais uma vez, antes de eu voltar para a vida insípida e sem graça, que vai se fechar sobre mim como as ondas implacáveis deste mar. E aí ela começa a ver as luzes da casa, né? Se aproximando, mais gente vai se aproximando assim com uma lentidão terrível. Ela fecha os olhos, né? Continua nadando de olhos fechados, ignorando a dor muscular, ignorando a pressão no peito, né? Que ela está sentindo. E aí vários minutos se passam e de repente ela começa a ouvir vozes masculinas. Ela começa a pensar que ela tá delirando de tanto cansaço, né? Porque não tinha como ela estar ouvindo vozes, né, no meio do oceano. E ela se vira para boiar e ela solta um grito ao sentir, né, que ela bate de encontrar algo sólido. Ela abre os olhos apavorada, mas nada ela consegue ver porque uma luz muito forte está ofuscando, né, o rosto dela. E ela grita de medo e dor. E de repente ela sente alguém agarrar ela pelos braços e erguer ela da água. E aí ela se vê deitada no convés de um barco e vê o Nick debruçado sobre ela, né? E ele olha para ela e pergunta, né? Em nome de Deus, o que você está fazendo aqui? Ficou louca? E aí ela tenta erguer a mão para acariciar o rosto dele, mas nem força para isso ela tem, né? E a mão dela cai. Ela fecha os olhos, exausta, mas antes dela, né, perder a consciência, ela ainda consegue murmurar para ele: olha, a Ariana fugiu, você tem que ir atrás dela. E aí tudo ao redor dela parece assim desaparecer num turbilhão escuro. E ela perde a consciência, né? A Camila se debate, lutando para não afundar na água pesada, né? Sente os movimentos dela tolhidos, né? De bem longe, ela escuta uma voz dizendo: fique quietinha, você está em segurança. E aí ela se força a abrir os olhos e ela vê o Nick, né, que está olhando para ela com ar de preocupação. E ela percebe que ela não está no mar, e sim deitada numa cama, toda enrolada com cobertores. Daí a sensação dela, né, de os membros estavam presos, né? E aí ele continua, ó, tem que ficar descansando, tem que ficar aquecida, ordens do Petro, né? E ela, com a voz meio enrouquecida, né, pergunta: Petros, tá aqui? Ele fala: tá lá embaixo com a Ariana. Ela foi procurar ele quando saiu da casa da praia e ele trouxe ela de volta. Poxa, se o cara ia já sequestrar, né, a
gostar ou fugir com a filha do milionário, né? Levou ela de volta para casa, que não era nem doida, hein, gente, de embarcar nessa furada sem autorização do Nick, hein? E aí ela murmura, né? Agradece a Deus, ela sente os olhos se encher de lágrimas, né? De contentamento, né? Felicidade. E ao mesmo tempo ela tenta aliviar a barra da Ariana, né? Ela pede para ele não ficar zangado com ela. A Ariana diz que a Ariana tá muito triste e ele pergunta a verdade, né? Com aquele jeito irônico dele. Ele diz que não pareceu, né? Momentos atrás rindo e tomando champanhe para comemorar o aniversário ou para comemorar o noivado. É isso aí mesmo, gente. Desse jeito aí. A piriguete tá lá embaixo, morto de feliz, bebendo champanhe, comemorando o noivado e a pobre da Camila quase se mata, quase se afoga para poder impedir que ela faça uma loucura. Ah, vai de novo, besta. Vai de novo. Da próxima vez, deixa ela fugir, né? Mas não, foi querer ser amiga, olha o que dá, né? E a Camila, meio confusa, repete noivado, e ele fala dela com Petros, naturalmente. Ou você, por acaso, achou que eu não tinha percebido o que estava acontecendo entre aqueles dois? Camila, né, fica admirada, diz que Ariana tinha dito que ele tinha planejado um casamento para ela, e ele dá de ombros e diz que foi apenas um teste, que ele só queria ter certeza que ela amava o Petros de verdade, né? Que ela não estava só empolgada pela citação de um romance proibido. E a Camila pergunta, então você não tem nada contra o Petros? E ele diz que não, que o Petros é bom demais, que ele é um grande amigo, né? Que só não queria que ele se tornasse vítima dos caprichos de uma garota mimada, né? E aí ele fala que quando viu que ele não acreditava, né, no amor da Ariana, achava que era só capricho, mas que quando ele viu que ela estava disposta até a renunciar a todo luxo e conforto em que ela vivia para ficar com Petros, ele acreditou na sinceridade dela. E aí ele faz uma pausa no que ele está falando, ensaia assim um sorriso, né, e fala, ó, mais uma vez o amor derruba barreiras, Camila, né? Você deve estar radiante, mas essa vitória a favor dos seus argumentos. E a Camila diz que está contente, sim, mesmo que todo o esforço que ela fez para atravessar a Bahia tenha sido em vão. E ele ralha, né, assim, com brandura, você é mesmo louca, né? Não pensou que você podia morrer. E ela simplesmente diz que não pensou, que quando ela pensou, né, ela já estava na metade do caminho e não tinha mais jeito, não tinha mais volta. E ele pergunta se ela fez isso, né, só porque a Ariana ia fugir. E ela fala que não tinha outra maneira, não tinha como ligar, não tinha como chegar até lá. E ele balança a cabeça, né, assim, com ar sério, né, e diz, ó, não foi isso que eu perguntei, Camila. E ela hesita um momento, né, e diz que ela não queria que a Ariana magoasse ele, fugindo daquela maneira, e nem que ela magoasse a si própria. E ele pergunta, ó, você aconselhou, né, aquela cabeça de vento a falar comigo, não foi? E ela diz, foi, eu disse que você compreenderia, né, se ela declarasse que amava o Petros, que não aceitaria um casamento forçado. E ele, né, com uma ponta de tristeza na voz, né, ele fala, né, que ela tinha tido mais confiança nele do que a própria irmã dele. Mas aí ele insiste, né? Pergunta novamente se ela arriscou a vida apenas porque ela não queria que a Ariana fizesse aquela besteira. E a Camila desvia o olhar, né? Começa a torcer as mãos escondidas, né? Debaixo do caso de cobertores e decide que é melhor, né? Ser sincera e dizer a verdade. E ela fala que não. E ele pergunta, por que então, né? Por que você fez isso? Ela suspira e ela confessa que não queria ir embora sem desfazer todos os maus entendidos entre eles, né? E o Nick segura ela pelo queixo, assim, para forçar ela a encarar ele, né? E pergunta, né? Ó, me diga a verdade. Você foi comigo a Marifos, depois daquela praia, só para Kate poder se encontrar com o Spiro?
E ela fala que não, né? Ela fala que queria ficar com ele, que ele tinha razão desde o momento, desde o começo, quando ele disse que poderia ter ela na hora que ele quisesse, mas a verdade é que ela não queria admitir, que ela ficava horrorizada com a ideia de ser mais uma mulher de Chandriot. E ele ironiza, né? Ah, você me deixa lisonjeada, eu vou colocar o seu nome na minha lista e a gente vai se separar como amigos. É isso que você quer, né? Pergunta. E ela diz que espera sim que eles sejam amigos e que um dia, né, quando ele estiver vendo toda a felicidade da Kate e do Spiro, ele reconheça que realmente os fins justificaram os meios. E ele pergunta para ela se ela pensa que ele ficou furioso porque ele foi enganado. Ele confessa que em parte foi por isso mesmo, mas que também ele estava apavorado com a ideia de perder o irmão, né, quando ele recuperasse a memória. E ela acha aquilo estranho e pergunta, né, por quê? Como assim perder o seu irmão? Não estou entendendo, né? E ele fala, né, ele se senta na borda da cama, fica olhando para a palma das mãos, assim como se estivesse meio envergonhado, e por fim ele acaba confessando que eles tinham tido uma briga antes do espírito sofrer o acidente. Ele tinha dito coisas horríveis sobre a Kate e que nunca tinha visto o irmão dele ficar tão furioso, tão magoado com ele. Né? O espírito tinha gritado, tinha dito que ia se casar com ela, ele quisesse ou não. E que se aquilo ali significasse que eles iam romper as relações entre eles, ele não estava nem aí, ele nem se importava. E a Camila, né, vê enquanto aquilo tudo da causa, né, sofrimento ao Nick, e ela diz que ele não precisa ficar relembrando essas coisas terríveis, e ele diz que é melhor pôr logo tudo para fora, né, porque ele já escondeu o remorso dele por tempo demais. Aí, então ela diz, tudo bem, então pode falar. E ele fala, né, que o irmão dele saiu com o carro depois dessa briga horrível, que ele tinha visto que o irmão não tinha condição de dirigir, que o irmão estava alterado, mas que ele não fez nada para impedir, deixou o irmão ir. E por isso o irmão acabou sofrendo aquele acidente terrível, batendo contra uma árvore, e o resto ela já sabe. A Camila fala, né, o espírito perdeu a memória e você ficou com medo que quando ele recobrasse, ele continuasse com raiva de você, né? Quando se lembrasse de tudo. E ele fala, né, que não suportaria, né, porque a Ariana tinha ficado cheia de revolta contra ele, a família dele estava se espatifando. Ele confessou que isso doía muito para ele, porque ele tinha sido mais do que um irmão, né? Ele tinha sido um verdadeiro pai para os dois. O erro dele tinha sido proteger eles demais, né? Os irmãos demais. E ela confessa que também tinha feito a mesma coisa com relação a Kate, né? Ela conta para ele que ficou danada da vida quando ela soube, né, que a Kate estava grávida e que estava apaixonada, né, pelo espírito, um completo desconhecido, né? E o Nick esboça um sorriso, né? E ele comenta que eles dois não confiaram nos irmãos, né? Só que ele foi meio monstruoso, porque ele achou que enquanto o espírito estivesse com amnésia, ele continuaria a ser dele, né? Ou seja, ele disse que ele mesmo fala, né? Que egoísta nojento. E ela filosofa, ela diz que as pessoas erram por amar demais, mas que felizmente tudo deu certo, né? E isso é o que importa. E ele concorda, né? Deu certo. O Espírito e a Kate, eles são generosos, eles não vão guardar rancor, né? E ela fala que ele também sabe ser generoso. E ele fala que talvez, mas que ele ainda tem muita coisa que ele precisa aprender, né? E ela fala, ó, agora é minha vez, tá? Agora que ele abriu o coração dele, né? Toda a vez dela, né? Falar. E ela diz que naquele dia, quando ela saiu de barco com ele, realmente a intenção dela era segurar ele para que o Spiro e a Kate pudessem se ver. E ele diz que sabe disso. E ela continua dizendo que o resto não foi planejado, que ela jura, nada foi planejado. E ele diz que agora ele acredita, mas que ele ainda tem uma dúvida. E ela pergunta qual. E ele quer saber, né, se ela fez amor com ele porque ficou com pena ou porque era o que ela desejava. E ela fala que não ficou com pena dele, que ela queria confortar ele, com certeza,
mas que o que ela mais queria era estar nos braços dele. Que fofo, né, gente? Aí ela pega, ele se curva, né, e beija, o Nick se curva, beija ela nos lábios, né, assim, com ternura, e ele pergunta, né, depois que ele termina de beijar ela, pergunta se ela sabe para onde é que ele estava indo, né, quando ele tirou ela do mar. E ela diz que não, e ele diz que ia para casa da praia, ia pedir para ela não ir embora, né? E ela fala, então por que você foi para Atenas, né? Eu pensei que você queria se livrar de mim. E ele diz que queria, né? Ele admite que fugiu para Atenas porque queria se livrar dela, né? Mas que não tinha conseguido. Ele fala, né, que via ela diante dele dia e noite, que não pensava em mais nada a não ser em Camila Driden. E ela pergunta, nem a Zoe fez você pensar em outra coisa. Ele suspira, olha pro teto, né, assim, e fala, né, deve ser outra das fofocas da minha irmãzinha, sem dúvida. Levei a Zoe para jantar, né, e disse para ela que tudo tinha acabado. Nem sei dizer qual de nós dois que ficou mais surpreso quando eu falei que não íamos mais nos ver. E ela pergunta, né, acabou? Então ele concorda, acabou. Então, né, ele diz, não, ainda não tinha me rendido, né, ao fato de que eu amo você, a mulher que me entregou a sua inocência. E ela sente um nó na garganta, né, fala, Nick, né, emocionada, né, e ele fala que voltou para Carfos, assim que o irmão dele ligou para ele, dizendo que ela ia embora, né, e aí ele disse que precisava saber se ela também o amava, se ela podia perdoar todos os insultos que ele tinha dito. E ela sorri para ele, né, com as lágrimas que ela tinha se esforçado tanto para conter, agora rolando incontroláveis pela face, né? E ela diz, eu te amo, Nick, porque acha que eu arrisquei atravessar aquela baía. E ele dá uma risadinha jubilosa, toma ela nos braços, aperta ela com fúria, beija ela no cabelo, nas testas, nas faces, murmurando palavras de amor, né? E tem uma hora lá que ele para e ele fala para ela que quando viu ela segurando o bebê da Ara no colo, né? Uma ideia inesperada tinha cruzado a mente dele. Ele tinha imaginado ela segurando o filho deles e quase tinha engasgado de tanta emoção. E ela fala, né, que talvez isso não demore mais a acontecer. E ele pergunta se ela ficou, né, e ela ri dizendo que ainda não sabe, né, muito cedo, né, mas que de qualquer modo é melhor ela não tentar mais atravessar a Baía a nado. E ele fala, né, que ela nunca mais vai precisar fazer aquela loucura, né, pelo amor de Deus, né, ele diz, olha, quando eu penso que você poderia ter morrido, né? E ela fala, o mar não é mais forte do que o destino, Nick. Nasci para ser mulher de Chandriou. E ele fala, não, querida, você nasceu para ser a esposa amada de Chandriou. E ele fala isso, cobre, né, a boca dela com um beijo, apaixonado, e assim termina a nossa história. É isso aí, pessoal. Que final sensacional, que história linda. Só eu que fico emocionada quando essa história termina. Conta pra mim, o que é que você achou? Você realmente gostou dessa história? Valeu a pena essa experiência de estar aqui comigo, de acompanhar o drama, né? Esse drama, esse romance entre a Camila e o Nick. Fala aqui se você já tinha imaginado que o final ia ser mais ou menos assim, ou se você esperava mais alguma coisa, se ficou faltando alguma coisa nessa história para apimentar, para deixar essa história mais deliciosa do que ela é. Coloque aqui embaixo nos comentários. Eu adoro conversar, tá? Sobre a leitura dos livros. Depois que a gente termina os livros, essa é a parte mais gostosa. Mas enfim, gente, é assim termina, né? O Apolianinfo. Toda boa história, ela tem que ter um fim. Pode não ser o fim que todo mundo esperava, mas foi um final gostoso, não foi? Foi um final legal. E nosso próximo encontro eu volto com outro livro legal, tá certo? Outro livro
para a gente viajar, para a gente conhecer novas terras, para a gente compartilhar histórias, né, emoções, né? E minhas últimas considerações sobre esse livro, né, que eu acho assim muito legal, né? Porque o Nick e a Camila realmente são dois personagens muito bem trabalhados, personagens que a gente percebe né, a empatia entre os dois, feitos assim realmente para o outro, dois irmãos responsáveis, né? Duas pessoas, né? Amorosas, dedicadas, leais, né? Com certeza vão ser muito felizes. Seriam muito felizes juntos se eles existissem, né? Mas como não existem, fica na nossa imaginação imaginar como será o futuro desse casal. Então, é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, vai adorar os outros vídeos que tem no canal. Vai lá fazer uma visita. Também não deixa de conhecer o meu blog Histórias para Passar o Tempo, onde eu posto histórias originais escritas por mim, pelo meu marido Francisco. Se você não quer ler, tem alguns vídeos também sobre essas histórias originais aqui no canal. Tem muita coisa legal sobre outros livros, outras histórias. Não deixa de ir conhecer, tá? O canal. No mais, se é o seu primeiro vídeo aqui com a gente, se inscreve, ativa o sininho para receber outros vídeos. Fala do meu canal nas suas redes sociais, compartilha lá para todo mundo ficar conhecendo, mais gente fazer parte aqui do nosso clube de leitura. Eu volto, hein, com mais um Leia Comigo. Fica aguardando aí. Até mais. Obrigada pelo carinho, por ter ficado comigo até o final. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!